Muito bem, o assunto de hoje nós vamos estudar as integrais duplas escrita de forma em coordenadas polares. Vamos supor que se queira calcular uma integral tripla em uma determinada região, onde R é uma região dada por estas figuras aqui, ó. Tá? Essa região eu estou tomando como um par ordenado em R e θ, letra grega, tal que o R vai de 0 até 1, tá? E o θ de 0 até 2π, que é a volta completa da circunferência. Aqui neste outro exemplo, também par ordenado, escrito em coordenadas polares R e θ, tal que o R vai de 1 até 2, tá? Ó. E o θ de 0 até π, ó, meia circunferência. As coordenadas polares R e θ de um ponto, elas estão relacionadas com as retangulares que nós já estudamos, x e y, por estas equações aqui, ó. Tá? No plano cartesiano, eixo x, eixo y, aqui eu tenho uma reta, um ângulo, que a gente chama de θ. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, onde eu vou definir que o x é R cosseno de θ e o y é R seno de θ. Então, a mudança para coordenadas polares em uma integral dupla, ela vai ser feita da seguinte forma, ó. Se f é contínuo no retângulo, né, nessa região polar R, dado aí nos limites de integração aí, ó, que eu estou chamando aqui, ó, de A e B, tá? E de alfa e beta, tá? Onde o alfa e o beta varia até 2π, 360 graus. Então, a fórmula para se transformar as retangulares XY em polares, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. De alfa até beta, de A até B, onde é x, na retangular eu vou escrever R cosseno de θ, onde é y, R seno de θ. Vou multiplicar por R e estamos na nova variável, dr dθ. Onde a gente fazia a leitura dx dy, nós vamos ler dr dθ, tá? A fórmula, ela diz que converte as coordenadas retangulares para coordenadas polares numa integral dupla, escrevendo-se no lugar de x, R cosseno de θ, e no lugar de y, R seno de θ. Usando-se os limites de integração adequados, tá, para R e θ, e substituindo o dx dy agora por dr dθ. Atenção! Olha essa observação aqui, como ela é importante. Muito cuidado para não esquecer o fator adicional R no lado direito da fórmula. Então, eu chamo a atenção aqui de vocês, ó. Eu coloquei uma setinha aqui, ó, que na hora que nós formos colocar na mudança de variável para coordenadas polares, tá? Não precisa decorar essa fórmula, não tem necessidade, mas o que é mais importante aí que tem que guardar da aula de hoje, não esquecer de escrever este fator R aqui do lado direito da fórmula, ok? Vamos ver alguns exemplos. Tá? No primeiro exemplo,
ele dá essa integral na variável x e y, numa certa região. Essa região ela vai de 0 até 2π e de 0 até 2. Então, vamos lá, montando a integral dupla. Aqui eu coloco os intervalos da circunferência e aqui os limites de integração. No lugar de x², é o r cosseno de θ. Como está elevado ao quadrado, né, eu elevei o r e o cosseno ao quadrado. E aqui também a mesma coisa para a variável y. Coloquei o fator adicional r e escrevi no lugar de dx, dy, dr, dθ. Tá? Então, nós estamos transformando o retangular numa polar. Coloquei o r ao quadrado, que aparece nas duas parcelas em evidência, sobre o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E nós vamos lembrar lá da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Tá? Então, essa relação aqui é importantíssima aqui no cálculo que a gente está estudando aí, passando para coordenadas polares. Eu vou usar esta relação da trigonometria, ó. Se isso aqui é 1, vai ficar só o r ao quadrado. Vou extrair a raiz de r ao quadrado, né? Cancelo o índice com o expoente, vai ficar r vezes r ao quadrado. Eu fiz todas as passagens, mas no decorrer aí, vocês podem acelerar um pouquinho. Quem tem habilidade aí, já domina bastante as questões de cálculo aí, tá? Então, usei a relação da trigonometria, apliquei a propriedade do radical índice expoentes, o radical saiu, r vezes r conserva a base, somos expoentes, eu vou integrar primeiramente r. Então, eu estou indicando aqui. Lembra que a gente já fazia isso, né? Fazia um rascunho aqui do lado para não se perder. Então, ó, a interna, tá falando de r, então é ela que eu vou resolver primeiro. R ao cubo sobre 3, aplico o teorema fundamental do cálculo, limite superior menos o inferior, eu tenho 8/3. Aí, eu vou fazer a integração do θ, tá? Vai ficar 8/3 e vou aplicar esses limites de integração. Portanto, a nossa resposta final, em coordenadas polares, 16π dividido por 3. Se preferir, deixa a fração. Se preferir, deixa em decimal. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Também coloquei aqui, dentro do radical, só mudei a região, ó. Tá? Pra gente poder treinar. Então, a região eu tô pedindo de 0 até 90 graus, até π sobre 2. E aqui, de 0 até 4. Então, mesmo procedimento, né? A integral de fora, a gente trabalha com os valores notáveis da circunferência. E aqui, de 0 até 4. Coloco o r ao quadrado em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Tá? É o mesmo exemplo, só que eu troquei os intervalos aí de integração. Vou fazer primeiro em r, vai para r 3 sobre 3. Aplico o teorema fundamental do cálculo, 4 ao cubo 64. O zero já nem precisa, né? Eu coloquei aqui, mas já não tinha necessidade. Tá? E aplico a integral de θ e o teorema fundamental do cálculo. Então, nós vamos chegar nesta resposta aqui, ó. Tá? Ó, simplifiquei 64 e simplifiquei o 6, 32π sobre 3. Aqueles que preferirem, pode dar em decimal, se preferir ainda, pode multiplicar o valor de π por 3,14. Fica a critério de vocês. Eu aceito todas as respostas aí. De repente, vai olhar com outro autor, né? Ele deu em decimal. Então, você divide para ver se você
acertou aí a questão. Ou ele deu o valor multiplicando pelo π. Um outro exemplo, tá? Ó, ele pede para utilizar coordenadas polares nesta integral, onde a região é dada por 0 até π e de 2 até 3. Então, lembrando que na externa aqui fica os valores da circunferência e aqui os limites inferior e superior, tá? Então, ó, dx, dy, eu já vou trocar pela coordenada polar. Só não posso esquecer do fator adicional r, tá? Como não tem x, y aqui, ó, só tô trocando dx, dy por dr, dθ e colocando o fator adicional. Faz a integral, vai para r ao quadrado sobre 2, aplica o teorema fundamental do cálculo, tá? Ó, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, ó, tá? 9 menos 4 dá 5, integra em θ, tá? Essa letra aqui vai ficar 5 meios de θ e aplica o limite superior menos inferior. 5 sobre 2, quem preferir, 2,5 de π, ou 2,5 vezes o valor aproximado, 3,14. Quarto exemplo, agora ele colocou aqui, ó, um x. Então, vamos lembrar da definição, tá? Vamos lembrar, ó, o x é definido por r cosseno de θ, ou y, r seno de θ. Então, todas as vezes que aparece o valor de x, vocês vão trocar, mudar para r cosseno de θ, e y é r seno de θ, tá? E lembrando que o dx, dy, a gente vai substituir por dr, dθ. E não esqueçam do fator adicional do lado direito. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, para fixar, tá? No lugar de x, r cosseno de θ, ó, o r, tá? Tô chamando a atenção aí, ó, o r cosseno e o r que não pode faltar na nossa expressão, tá? Então, vai ficar r ao quadrado, r vezes r, r ao quadrado. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? O r ao quadrado, eu vou para R3 dividido por 3. Aplico o teorema fundamental do cálculo, que é o superior menos o inferior. Esse 1/3 eu posso destacar, vai ficar a integral de cosseno. Vocês já bem sabem que pela tabela das integrais, a integral do cosseno é seno. Limite superior menos o inferior, tá? Ou deixa indicado, ou dá o valor em decimal, tá? Seno de π sobre 4, eu coloquei aqui para vocês. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Quinto exemplo, tá? Ele pede essa função y vezes dx dy. Calcular em coordenadas polares. Então, transforma tudo isso daqui em r e θ. Tá? Ele dá a região onde que ela é limitada, para a gente poder fazer o cálculo. Tá? Ó. Então, no lugar do y, ó, eu estou trocando o y por r seno de θ. E tô colocando o fator adicional. Veja que eu sempre tô chamando atenção aí para esse fator adicional. R vezes R, R ao quadrado. Na hora que eu faço a integração em R, porque ela é interna, né? Primeiro eu vou fazer em R, vai para R3 sobre 3, no ponto 2 e 1, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, 2 ao cubo, 8, menos 1,
7/3. Destaca os 7/3 e faz a integral do seno. Integral do seno menos cosseno, tá? Então, eu puxei esse menos aqui, ó, para não me atrapalhar. Apliquei o teorema fundamental do cálculo, superior menos o inferior, né, ó. Então, cosseno de π, menos 1. Cosseno de 0, menos 1, menos 2, vezes menos 7, 14/3. Se preferir, pode dar o valor em decimal. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? As transformações que estão sendo feitas em coordenadas polares. Vamos para mais um exemplo, tá? Ele dá em x e y e pede para fazer a transformação, tá? Sempre lembra da definição, né? Nós partimos daqui, ó, tá? X é R cosseno de θ, Y R seno de θ, tá? Ó, tá vindo dessa relação aqui, entre polar e retangular, tá? E não esqueçam que dx dy está sendo substituído por dr dθ, lembrando do fator adicional na fórmula do lado direito. Eu estou sendo repetitiva para que vocês não esqueçam aí, tá? Porque é muito fácil não colocar, aí ela fica complicada, você não consegue resolver. Você vai falar, professora, o que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo resolver? É porque a primeira coisa que eu olho é esse fator adicional aqui, ó. Se não colocou ele, já incide em erro, tá? Coloca o r² em evidência, aplica a relação fundamental da trigonometria, este fator aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno é 1, portanto, r² vezes r, ó, vai dar r². Eu fiz todas as passagens, não tem necessidade, pode ir um pouquinho mais rápido. Bem, integre em r, vai para r², dividido por 4. Aplica o superior menos o inferior, que é o teorema fundamental do cálculo. 2/4 é 16, dividido por 4 vai dar 4. E faz a integração em θ. E, novamente, o teorema da variação aí, teorema fundamental do cálculo. Tá? 2π, ou quem preferir aí, 2 vezes 3,14, tá? Outro exemplo, o dobro dessa função, nesta região, obter em coordenadas polares, trocando x e y por r e θ. Então, é o dobro, elevou ao quadrado, elevou tudo, viu, gente? Eleva o r, eleva o cosseno, eleva o y, eleva o seno, e o fator adicional. Relação fundamental da trigonometria, vai dar 1. Então, vai ficar 2r² vezes r, vai para 2r². Faz a integração na variável r. 2r² sobre 4. Posso simplificar, 2/4 passa a ser meio. Tá? Superior menos inferior, que é o teorema da variação, ou o teorema fundamental do cálculo. 3/4, 81, menos 1, 80. 80 dividido por 2, 40. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado aí, ó. 81 menos 1, 80 dividido por 2, 40. Faz a integral em θ e aplica o teorema da variação. Alguns autores falam teorema fundamental do cálculo, outros teorema da variação. 40 vezes 2, 80. Ou 80 vezes 3,14. Tá? De repente, quem for consultar lá na internet ou for consultar na bibliografia, vai encontrar aí esses resultados. Reforçando, cuidado para não esquecer o fator adicional do lado direito da fórmula, quando for passar para o cálculo com coordenadas polares. Desculpem aí a repetição, mas é a única forma que eu encontro
para vocês poderem gravar aí. Outro exemplo, vocês podem ver que eu fico modificando a função e a região, jogo na fórmula, aplico a relação fundamental da trigonometria. Então, aqui, ó, potência com índice vai ficar R vezes R ao quadrado. Integra, vai para 3R ao cubo sobre 3, simplifica 3 com 3, vai ficar R ao cubo, aplica o teorema da variação, 3 ao cubo, 27, integra em θ, ó, vai dar 27 θ, se substitui os valores aí. Mais um exemplo. Se vocês quiserem, já pode agilizar, mas a questão aqui é praticar e sempre lembrando da fórmula aí, ó. O x troca por r cosseno e o y por r seno. Como está ao quadrado, eleva ambos os fatores ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno é 1, por conta que eu coloquei o r em evidência, o r que está se repetindo nas duas parcelas entrou em evidência. Extrai a raiz, né? Então, vai ficar 6r ao quadrado. Aí, eu vou começar a integração da parte interna da integral dupla. Faço a integração em r, 6r ao cubo dividido por 3, divide 6 por 3. Aplica o teorema fundamental do cálculo, 6 dividido por 3, 2, 2 ao cubo, 8, vai dar 16. Integra em θ e aplica os limites de 0 até π sobre 4, que é o teorema da variação dos limites aí, ó. Ok? Então, este é o nosso estudo aí das coordenadas polares, integral dupla, utilizando aí integral com as coordenadas polares. Vamos aí, mais 2 exemplos para fixar, ó, coloquei uma fração aqui, ó. Veja que se eu dobrar, triplicar, não é? Não tem segredo. É isso que vai mudar aqui e a região que está sendo delimitada aí, ó. Ó, o fator adicional, tá? Vamos colocar aqui uma flechinha aí, ó, do fator adicional, para não esquecer. Coloca em evidência, vai dar 1, r ao quadrado vezes r ao cubo. Só que agora tá multiplicando por este fator meio, né? Ó. Vai para r a quarta sobre 4, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Faz a integração e aplica o teorema fundamental do cálculo. 4 elevado à quarta, 256, menos 1, 255. Vocês façam aí, tá? Ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí faz a integração em θ e substitui os limites aí, 0 e π. Um último exemplo da videoaula, tá? Lá eu fiz com meio, aqui eu tô fazendo com 1/3 e ainda estou elevando a expressão ao quadrado, hein? Tá, ó. Tô elevando a expressão ao quadrado aqui, ó. Tá? Então, vejamos, ó. Substitui, coloco o r ao quadrado em evidência, tá, ó. Dá um aqui, ó. Tá?
ok? Aí, aqui, faltou elevar ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado, R à quarta vezes R, ele vai para R elevado à quinta potência, ó. Faltou aqui, gente, ó, quinta potência, tá? Ok? Muito bem. Então, para finalizar, ó, o importante é saber estruturar a fórmula em coordenadas polares, de modo que sempre que for possível, aplicar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e pratiquem bastante aí com os exercícios. Obrigada!